Que apagou a luz? Apagou, será que queimou? Calma, será que ela está queimada? Será que a lâmpada queimou? Ou será que é só um curto? Fique aqui agora para você entender de uma vez por todas o que é o curto-circuito com Suquita. Acabou com a historinha de ficar meio aperreado, meio com medo de curto-circuito. Bora entender de vez o que é essa tal história de uma lâmpada ficar curto-circuitada, de um eletrodoméstico entrar em curto-circuito e ter mais calma, porque será que prejudicou mesmo o meu equipamento? Então vem cá, digamos que eu tenho aqui um pedacinho do circuito, um trechinho do meu circuito que eu tenho um resistor. Então, ó, a minha corrente está passando por aqui e ela tende a passar pelo resistor e seguir o meu percurso. Mas digamos que eu chegue aqui e ligue um fio, um pedaço de fio liso dessa forma. Imagine só, é melhor para a corrente elétrica vir aqui e passar pelo resistor, passar pelo fio liso ou ela se dividir? Imagine aqui como se o fio liso fosse uma estrada bem asfaltada, bem tranquila. E o resistor, como o nome já diz, é um resistor, ele oferece uma certa resistência. Então é como se fosse uma parte da rua cheia de buraco, uma parte da rua cheio de lama, capaz de atolar ali, que é uma coisa ruim para a corrente, para os elétrons passarem. Então veja só, se coloque no lugar do elétron, se coloque no lugar da corrente elétrica. É melhor você continuar na estrada asfaltada ou você vir pelo caminho esburacado, cheio de lama, capaz de atolar. É melhor você vir por aqui, ó, e passar pela estrada asfaltada. Então, elétron não é besta. Elétron não vai querer passar pelo resistor. Ele vai vir aqui todinho, ó. Vai vir a galera toda por aqui. Aí, peguei um atalho. Então, o curto-circuito é como se fosse um atalho dos elétrons. É eles continuarem a passar por aqui pelo asfalto, pela estrada bem lisa, sem oferecer muita resistência. Então, essa não é a alternativa inteligente para eles? É. Ou seja, quando um resistor, quando um elemento do circuito está em curto-circuito, simplesmente é porque a corrente elétrica não quis passar por ele, porque ele achou um caminho melhor. Isso não significa, então, que essa minha lâmpada, esse meu resistor está queimado. Ele simplesmente não acende, não funciona, porque a corrente não quis passar por ele. Beleza? Então é isso. Quando uma lâmpada está em curto, ela não queimou, não. Ela só está ali, ela funciona ainda. Se você tirar ela dali, colocar em outro lugar, em outro circuito elétrico que funcione, ela vai estar brilhando normalmente, ela vai funcionar normalmente. O negócio é, coloquei um fio liso ali funcionando como um atalho para a minha corrente, a corrente vai preferir passar nessa estrada asfaltada. Então veja alguns exemplos aqui na prática. Ó, tem um resistorzinho aqui de 1 ohm, e eu coloquei ele em curto. Então, ó, se eu tenho uma corrente I vindo por aqui, ela vai preferir passar por aqui, driblar ele e passar. Então, não passa corrente nenhuma aqui por ele. É como se esse fio liso tivesse uma resistência de 0 ohms. Então, você prefere passar por um lugar que oferece uma resistência ou por um lugar que não oferece resistência? Em outras palavras, se a gente fosse tentar colocar matematicamente, é como se o REC, que em paralelo aqui eu tenho um fio de 0 em paralelo com o de 1, é como se fosse o 0 vezes 1 sobre 0 mais 1. Isso daqui vai dar 0. Então é como se a resistência equivalente fosse um próprio fio liso, ou seja, como se ele passasse realmente, como se a corrente realmente passasse todinha por ele. E é isso que acontece, ele está curto-circuitado. Olha aqui outro exemplo. Eu tenho agora um resistor de 2 ohms, 3 e 5 em paralelo, e eu ainda coloquei em paralelo um fio liso. Você acha o quê? Que quando a corrente elétrica chegar aqui, ela vai dizer, ó, tem uma rua aqui com 5 buracos, uma rua com 3 buracos, uma rua com 2 e uma avenida lisinha aqui de asfalto que não tem buraco nenhum. Você acha que a corrente vai fazer, bora uma parte por aqui, bora uma parte por aqui? Não. Vai todo mundo por aqui onde não tem resistência nenhuma. Então, ó,
esse cara, esse e esse estão em curto-circuito. Esse cara aqui é o curto-circuito, ó. É esse fio liso aqui que foi ligado, que eles têm em curto. Então, ó, como a gente combinou, curto-circuito é diferente de queimar. Então, uma lâmpada, um resistor não queima quando está em curto necessariamente. E, ó, deixei um PDF aqui embaixo, já para com esse resuminho, essa historinha de curto, de que está em curto, que não está, que ele queimou e não queimou, já para você se ligar e não precisar ficar copiando aqui. Bora fazer um exemplo agora na prática, tentando identificar os pontos ali do circuito, tentando destrinchar ele. Vem aqui, ó. Pronto. Botei aqui, ó. Achei o REC. Então, bora. Preste atenção aqui, ó. Eu tenho um certo circuito. E veja que eu tenho uns fios lisos aqui. Bora analisar. Veja. Se eu tenho esse pontinho aqui, A, é como se esse potencial de A aqui, quando eu tenho um fio liso, eu tivesse, ó, o mesmo potencial A bem aqui. Isso é uma técnica que a gente usa. Se eu tenho esse mesmo potencial A aqui, eu tenho esse mesmo potencial A bem aqui. Então, é como se os elétrons estivessem aqui no mesmo nível, no mesmo estado de espírito. Então, eles entendem aqui tudinho como se fosse o mesmo ponto A, porque ele não está passando por nenhum resistor, nenhuma bateria. Então, ele acha que esse ponto aqui é tudo a mesma coisa. Beleza, quando ele sai daqui de A, ele passa por uma bateria, o potencial dele já muda. Ele já acha, eu passei por alguma coisa tão estranha, então aqui é como se fosse meu ponto B. Só que aqui é todo fio liso, aí ele acha que aqui é B também. Tudo fio liso, ele acha que aqui é B. Então, é que engraçado. É como se esse resistor de 3 estivesse ligado de A para B, esse resistor de 6 estivesse ligado de A para B e essa bateria ligada de A para B. Só que veja só, esse cara aqui de 20 está ligado de B para B. Então, ele está dizendo, peraí, veja que ele está sendo curto-circuitado por esse fio aqui. Ele está indo de nada a lugar nenhum. De 6 para meia dúzia. Ele está indo de 6 para 6, de B para B. Então, ó, ele não está adiantando nada. Para a corrente existir, para a corrente elétrica existir, eu preciso que tenha diferença de potencial. Ele tem que sair de um lugar e ir para um lugar diferente. Então, eu não vou conseguir que tenha elétrons aqui. Então, esse cara aqui está em curto. E esse cara aqui também está indo de A para A. Então, esse cara aqui está em curto. Então, a gente pode redesenhar esse circuito tirando esses caras daqui. Então, fica mais ou menos o quê? A nossa bateria, que é como se estivesse indo de A para B. E, ó, esse resistor de 6 também está indo de A para B. E esse outro de 3 também está indo de A para B, ó. 3 ohms, 6 ohms e a bateria de 20. Não é, ó, aqui é como se fosse A também, aqui é como se fosse A também, aqui é como se fosse B, aqui é como se fosse B, ó, pelo mesmo fio liso. 6 em paralelo com 3 vai dar, ó, 6 em paralelo com 3, a gente acha o 6 vezes 3 sobre 6 mais 3, isso dá 18 por 9. Como a questão só pede o REC vai ser 2, né? 2 ohms. Gostou desse vídeo? Já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Ó, não esquece daquele PDF que eu comentei não, viu? E compartilha esse vídeo aí com seus amigos, manda para ele, véi. Certeza que sabe que é curto-circuito, então joga aí